Olá, queridos alunos, muito boa noite. Vamos dar início então a mais uma aula, né? Nossa, de gestão de pessoas 3, ok? Ao termo dessa aula, não esqueçam de fazer a avaliação, tá ok? Eu deixei a prova, né? É um link pelo formulário Forms, para vocês responderem todas as questões com múltipla escolha. E a maior parte das questões são da aula de hoje, tá? Então não deixem de assistir o vídeo até o final, ok? Para poder responder então as perguntas da nossa prova, tá? Da nossa avaliação. Então vamos dar início. Bom, a gente continua falando sobre a saúde, né? Segurança, higiene e qualidade de vida no trabalho. Então, essa aqui já é a parte 4, né? Já é a quarta aula sobre esse assunto. E hoje a gente encerra, tá? Essa base tecnológica. O que nós vamos falar na aula de hoje? Tá? Nós vamos falar sobre LTCAT, PPRA, PCMSO. Esses aqui são documentos da empresa. Nós vamos falar sobre o PPP, sobre os ASOS. Tá? Esse S aqui é porque é plural. De verdade chama ASO. Mas como são mais de um, né? Aqui no caso seria um por trabalhador. Então a gente fala são ASO no plural. Atestado de saúde ocupacional. Okay? O PPP é exclusivo do funcionário, é direito do funcionário. O ASO, né, um atestado médico, fica uma cópia com o funcionário e uma cópia com a empresa. Mas é mais para fins da empresa mesmo, porque é uma obrigatoriedade. Então a gente tem que ter esses atestados de cada colaborador. A gente vai falar um pouquinho sobre a CIPA, tá, que é muito importante para as empresas. E nós vamos falar um pouco sobre a CAT. Tá? O que é a CAT? Então vamos lá, né? Vamos começar então pelo LTCAT. Essas siglas, eu acho que vocês já devem ter visto, ou no mínimo já ouviu falar dessas siglas todas aí da segurança do trabalho. Então hoje a gente vai ver um pouco o que faz cada uma, para que serve, né? E o que tem, né? Qual que é o objetivo de cada uma delas. Então nós vamos começar pelo LTCAT. Então o LTCAT é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Então ele é um laudo sobre a empresa, sobre os ambientes da empresa. Então ele é um laudo que vai determinar cada setor, né, o grau de risco que ele traz e quais são os agentes causadores desses graus de risco, né, do grau de risco. Pode ser o agente químico, físico, biológico. Tá? Poderia ser o ergonômico, que não está aqui. No caso, o ergonômico não dá direito nem à insalubridade, nem à periculosidade. Tá? Mas normalmente ele está também no laudo técnico. É um documento importante para verificar situações que garantem aposentadoria especial. Então é por isso que eu acabei de falar da periculosidade e da insalubridade. Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre o PPP. Então, o PPP é um documento feito para o colaborador com informações daquele colaborador. Mas ele busca informações no LTCAT para confeccionar aquele laudo. Tá? Então, ele vai olhar que aquele colaborador trabalhava no departamento X. A pessoa que está elaborando o PPP vai pegar o LTCAT e vai olhar o departamento X, que tipo de grau que tem, tá? Que tipo de agentes que tem. Então, ele é uma base para você fazer o PPP, onde você vai buscar informações para alimentar esse PPP, principalmente com relação a esses dois adicionais aqui, periculosidade ou insalubridade. Se olhar no LTCAT que não tem risco, então o PPP vai sair que a pessoa não está exposta a agentes nocivos. Embora não tenha uma data de validade, deve estar sempre atualizado. Então a empresa comprou um reagente novo que não tinha antes, ou ela deixou de usar determinado produto, ou ela fez modificações no local de trabalho, fez uma reforma na empresa, ou mudou um setor de lugar, ou juntou um setor com o outro, né? Fez uma fusão aí dos setores. Então fez algum tipo de mudança na empresa, ou uma mudança nos produtos daquela empresa, seja insumos, né, coisas que eles utilizam na produção de bens. Então teve uma mudança. Havendo mudança, você tem então que atualizar o LTCAT. Inclusive com a inclusão de novos agentes nocivos ou exclusão. Então a empresa deixou de utilizar.
É um documento obrigatório, deve ser expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança no trabalho. Então, esses são os responsáveis. Eles devem, então, assinar esse LTCAT. Eles são responsáveis por fabricar e pela elaboração desse laudo. Então, não é qualquer pessoa que vai emitir isso. Por isso que também a gente está tratando mais conceitualmente, né? Então, a gente tem que entender o que é e para que serve. Então, mas quem vai elaborar, no caso, é o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança no trabalho. Então vamos ver agora esse outro aqui, né? Então é o PPRA. O PPRA ele é um programa de prevenção de riscos ambientais. Então aqui a gente já começa a pensar na prevenção. Você já identificou os riscos e você começa já a pensar na prevenção. Então ele é muito ligado ao LTCAT, ambos avaliam as condições do trabalho, mas possuem objetivos diferentes. O PPRA ele é regido pelo Ministério do Trabalho. Atualmente o Ministério do Trabalho está junto com o Ministério da Economia. Tá? Mas normalmente ele é um órgão separado à parte. Enquanto o LTCAT ele é regulado pelo INSS, pela Previdência Social. E um não substitui o outro. Então todos esses programas que nós estamos vendo aqui, que nós vamos ver na aula de hoje, seja LTCAT, seja PPRA, seja PCMSO, ele não substitui um ou outro, a empresa tem que ter todos eles, tá? Tem que ter tudo. O objetivo do PPRA é identificar agentes causadores de risco e focar em programas de prevenção e realizar ações que evitem acidentes ou doenças ocupacionais. Sempre que vocês veem essa palavra ocupacional, quer dizer da ocupação da pessoa, então da função que a pessoa exerce. Então, doenças decorrentes da função, do emprego, do cargo, ou ainda medidas que diminuam o risco. Tá? Notem, ele é um programa. Depois, mais para frente, nós vamos falar da CIPA, que é quem vai executar essas ações. Tá? Por enquanto, nós estamos falando aqui de um programa. Trata-se de um planejamento anual com metas, objetivo, registro de dados, estratégias e metodologias. Ele é alicerçado aí pela NR09. Então a gente já falou bastante dessas NRs, né, que regulamentam, bem dizer, quase todo aí que a gente vê com relação à segurança no trabalho. Ok? Bom, acredito que deu para entender a diferença do PPRA e do LTCAT. Agora nós vamos ver qual que é a diferença do PPRA e do PCMSO, que é o próximo slide agora. Então vamos lá, o que é o PCMSO? É um programa de controle médico, tá, de saúde ocupacional. Então aqui a gente está, aqui o principal objetivo é a saúde do colaborador. Lá no outro era a prevenção de acidentes. Tá? No PPRA era a prevenção de acidentes. Então o PCMSO ele é mais voltado para a parte da medicina do trabalho. Tem o intuito de agir preventivamente, tá? Então você vai acompanhando o colaborador com exames, então você vai monitorando. Institui uma série de exames médicos para acompanhar a saúde do colaborador, evitando desenvolvimento de doenças. Deve considerar tanto aspectos individuais como coletivos. Então é o seguinte, todo mundo tem que fazer exame médico. Algumas pessoas vão fazer só o exame clínico, dependendo do cargo que a pessoa ocupa. Outras pessoas vão fazer, além do clínico, tá? Aquele que você senta lá na frente do médico, o médico vai te perguntar um monte de coisa, vai medir sua pressão. Faz também exames laboratoriais, como exame de sangue. Se a pessoa trabalha em ambientes com muito ruído, então faz um exame para ver como que está a audição da pessoa, tá? Leva a pessoa numa sala, tem lá um equipamento que vai fazer um barulho e vai medir a capacidade auditiva daquela pessoa. Tá? Agora, o que vai determinar quais são os exames que essas pessoas têm que fazer? O PCMSO. Então a empresa que vai fazer, que vai realizar esses exames nos colaboradores, ela vai buscar informações no PCMSO, tá? Vai ver então quais tipos de exame que precisa daquela pessoa fazer.
Se a pessoa só trabalha, por exemplo, dentro do escritório, ela só tem risco ergonômico. Para que ela vai fazer um exame de sangue? Então não tem necessidade. Tá? Então serve para isso o PCMSO. Ele está voltado aí com a preocupação da saúde do colaborador. O risco ergonômico também não deixa de ser importante, tá? A gente tem que verificar isso. Então já falei para vocês, por exemplo, de LER, a pessoa que faz a mesma atividade há muito tempo. Por exemplo, a pessoa que fica digitando no computador o dia todo. Às vezes tem problema aí nas articulações dos dedos, tá? Que é um movimento muito repetitivo. Tá? Então também é importante. Aqui eu dei exemplo da ergonômico só para falar dos tipos de exames que a gente faz no colaborador. E aí a gente chega nele, né? Vocês veem que um assunto puxa o outro. Então aqui nós vamos começar a falar do ASO, tá? Eu coloquei o S lá de plural, os ASOs. Geralmente a gente põe um apóstrofo aqui, um Szinho pequenininho. O que é o ASO? É um atestado de saúde ocupacional. Todo mundo que trabalha, né, ou que já trabalhou com carteira assinada, no mínimo fez o admissional, né? Pelo menos deveria ter feito. Bom, o que é esse exame? Então você vai na empresa de segurança do trabalho, provavelmente, tá? Aliás, na grande maioria dos casos, a empresa não tem no seu quadro de empregados, de colaboradores, o médico do trabalho e o engenheiro de segurança. O que a empresa faz? Ela terceiriza esse serviço. Então, para a empresa que tem essas duas pessoas lá no quadro de funcionários que trabalham dentro da empresa, faz os exames lá dentro da empresa mesmo. Para quem não tem, encaminha então para a empresa conveniada que vai prestar esse serviço. Aí lá na empresa conveniada, sim, tem o engenheiro de segurança do trabalho, tem os técnicos de segurança do trabalho e tem o médico do trabalho. E esse pessoal vai fazer então esses laudos, o ASO, tá? Como faz também nesse caso o PCMSO, o PPRA e o PCMSO, tá? Bom, então voltando aqui para o ASO, né? O nosso atestado de saúde ocupacional. Em quais casos que você vai mandar o colaborador ir lá na empresa ou vai encaminhar o colaborador para a sala do médico para fazer esses exames? Então, basicamente, são 5 os casos em que vocês vão exigir dos colaboradores que eles façam esses exames. Normalmente é o RH mesmo que tem que monitorar isso. Principalmente se a empresa é terceirizada, eles até mandam, eventualmente, uma relação de quem está com os exames vencidos. Tá? Mas também é o RH ou a pessoa que está aí à frente da gestão de pessoas que tem que ir atrás desses colaboradores e pegar no pé deles para eles irem, tá? Porque normalmente o pessoal é um pouco resistente de ter que ir lá na empresa fazer esses exames. O admissional, a maioria das empresas tem um contrato lá e o colaborador não precisa pagar nada. Alguns não têm contrato, aí a pessoa que vai ser admitida tem que pagar lá a taxinha, tá? Em alguns casos dá para reembolsar, mas enfim, né? Isso aqui, no nosso caso não é muito relevante. Eu falei mais como uma curiosidade. Então, sempre que você vai admitir um novo colaborador, ele tem que ir lá fazer o exame, o atestado de saúde ocupacional, o exame médico. Tá? Então, ele vai fazer lá o exame admissional. O periódico. Tá? Então, eu fiz o admissional, não preciso fazer nunca mais? Não. Se a gente está monitorando a saúde do colaborador, então nós temos que fazer isso periodicamente, ou seja, tem um determinado período de tempo para você refazer os exames lá com o médico do trabalho. Então, para colaboradores em ambientes sem insalubridade, tá, você fazendo a cada 2 anos tá bom. Em ambientes insalubres, ou seja, com insalubridade, aí você tem que ter um cuidado um pouco maior. Aí vai variar de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, colaboradores em ambientes extremamente insalubres provavelmente tem que fazer o acompanhamento de 6 em 6 meses. Aí vai depender muito do grau, tá? Os fatores de risco. Retorno ao trabalho. Toda vez que o funcionário é afastado por doença, um período superior a 15 dias. Tá? Então, veja bem. O colaborador manda atestado lá para você, às vezes de 1 dia, 2 dias.
Tá? É necessário, toda vez que ele leva um atestado, você reencaminhar ele para o médico do trabalho? Tá? Não. Tá? Você vai mandar ele obrigatoriamente, né? Não sei que a empresa queira, você está duvidando que o funcionário realmente teve alguma complicação. Aí então resolve passar para o médico da empresa, né? Para conflitar. Então aqui nós estamos falando de casos normais, tá? De obrigatoriedade de ter esse documento lá na empresa. Então toda vez que o funcionário é afastado por doença, ou seja, ele é afastado, a gente costuma falar que ele é afastado pelo INSS. Então, até 15 dias, a empresa é obrigada a remunerar, a gente paga esse atestado. A partir de 15 dias, essa pessoa é afastada, aí começa a receber o auxílio doença do INSS. Então, é para esses casos. Tá? E quando a pessoa retorna, então, desse afastamento, aí então você tem que encaminhar essa pessoa de novo lá para a empresa, para ela fazer esse exame aqui de retorno ao trabalho. Tá? Professor, ela fez o periódico, ela tem que fazer de 2 em 2 anos, tá? Ela fez, na hora que deu 1 ano ela afastou, ficou 30 dias afastada e voltou, não deu 2 anos ainda. Mesmo assim ela tem que fazer? Mesmo assim ela tem que fazer o de retorno ao trabalho, mesmo que não tenha dado o prazo aqui do periódico. Tá? Então não exclui. Mas no caso vai fazer o periódico, depois vai fazer o retorno ao trabalho, mesmo que não tenha dado ainda o período de 2 anos, ela tem que fazer. Porque a gente entende que ela teve um problema de saúde. Ela teve. Não, bom, pelo menos entende que teve, se afastou, né? Então você tem que verificar se a pessoa realmente está curada e tem condições de retornar ao trabalho. Por isso que você faz esse exame de retorno ao trabalho. E notem, os exames vêm com esses nomes aqui mesmo. Tá? Então ele vem lá admissional, é um exame periódico, isso tem que vir descrito lá no exame. Mudança de função também. Tá? Então sempre que o colaborador mudar de função ou local de trabalho, deve ser feito o exame. Então isso acontece muito. Às vezes ele estava num ambiente que não era insalubre, ele passou para um ambiente insalubre ou vice-versa. Aliás, sempre, né? Sempre que mudar. Estou dando esse exemplo para vocês entenderem o motivo. Tá? Mas na verdade você sempre tem que fazer. Então o colaborador mudou de função, ou mudou de setor, tá? Ou mudou de empresa. Tá? Trabalhava na unidade de Barretos, foi transferido para a unidade de, sei lá, São Carlos, sei lá. Então tem que fazer. Tá? Na mesma empresa mudou de departamento, tem que fazer. Na mesma empresa mudou de função, também tem que fazer. Aí ele vai vir com esse título aqui, ó, atestado por mudança de função. E o demissional. Tá? Então, nos casos de desligamento do funcionário, independentemente do motivo, se é com justa causa ou se é sem justa causa, tá? Você tem que então falar para a pessoa fazer o exame demissional. Deve-se exigir que faça o exame. O problema da nossa gestão de pessoas, quando você vai lidar com um colaborador, é você exigir isso dele. Então a gente tem que ter aí um joguinho de cintura, né? Porque tem vezes que a pessoa não quer fazer. Como a pessoa já está saindo da empresa mesmo, a pessoa às vezes não quer fazer. Você tem que ter um jogo de cintura para fazer com que a pessoa realmente faça. Então, tipo assim, a pessoa chega, fala, olha, a sua carteira de trabalho aqui, eu vou atualizando, enquanto isso você vai lá na empresa, faz lá o exame demissional, a hora que você terminar, provavelmente já vai ter terminado sua carteira, seus documentos, você passa aqui e me entrega o documento, o ASO, tá, demissional, e aí já assina o documento e vai estar tudo pronto. Aí já estava pronto antes, né, mas, enfim, tem esses cuidados, tá, que você tem que ter, para a pessoa poder realmente fazer o exame demissional, tá, porque senão ela assina o termo de rescisão, pega a carteira e tchau, você não vê a pessoa nunca mais. Aí fica faltando lá o exame da pessoa. Experiência, gente, em RH, viu? Já vi vários casos desse tipo. O que é o PPP? Nós já falamos dele em aulas anteriores, eu não vou me alongar muito aqui. Tá? A única diferença que aqui a gente vai ressaltar é que esse não é um documento da empresa. Ele é direito do funcionário. Então, esses documentos aqui, o LTCAT, o PCMSO e o PPRA, se o colaborador vier solicitar para vocês, vocês não são obrigados a entregar esses documentos para ele. O único documento que vocês são obrigados a entregar é o PPP.
Esse é o documento dele, não é da empresa. Tá? Ele é um documento do colaborador. O ASO, ele fica com uma cópia, tá? Ele também não vai te pedir, ele sai da empresa com uma cópia do ASO. Tá? Então, se ele perdeu a cópia dele, né, não é culpa de vocês, não é culpa da empresa. Agora, esses documentos aqui são da empresa, a empresa que faz, é responsabilidade da empresa. O PPP é a empresa que tem que fornecer também, tá? Mas ele é um direito do colaborador. Bom, nós já falamos, na aula anterior tem a finalidade para verificar se possui uma aposentadoria especial, então vai lá falar se ele estava exposto a ambiente insalubre ou não, ou periculoso ou não, tá? Informações no LTCAT também, quando eu falei do LTCAT eu já dei o exemplo do PPP, é onde a pessoa vai buscar as informações para fazer o PPP. Então o LTCAT tem lá informações da empresa toda, e o PPP você vai ver, olhar dentro do LTCAT, qual que era o departamento que aquela pessoa passou, né? Às vezes passou em vários departamentos, e aí então você vai conseguir fazer o PPP. Você não, né? O engenheiro de segurança do trabalho. Então vamos falar agora um pouquinho da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é NR5. Então ela é uma comissão formada por representantes do empregador e dos empregados. Tá? Os empregados vão ser eleitos democraticamente. Então você faz um processo de eleição para a CIPA. Tá? Você tem que fazer um processo de eleição. Como todo processo de eleição decente, né? Então você tem que publicar um edital, tá? Com prazo para as pessoas se inscreverem. Você vai fazer esse processo antes de terminar o mandato anterior, né? Óbvio, para você não ficar um período sem a CIPA. Tá, e qual que é esse período? Esse período é um mandato de 1 ano. Tá, então, de 1 ano em ano, você tem que fazer então a eleição, você tem que convocar aí as eleições para a CIPA. É possível a reeleição, tá? Então, aliás, mesmo para presidente da República é possível a reeleição, não vai ser possível para a CIPA, né? Incoerente. Então, é possível a reeleição dos membros, tá? O objetivo central é a prevenção de acidentes. Seus membros possuem estabilidade. O que quer dizer isso? Tá? Pode acontecer algum tipo, às vezes, de perseguição, dependendo do modelo administrativo da empresa, tá? Se é muito autoritário, pode às vezes acontecer algum tipo de perseguição. Então a lei prevê esses casos e garante estabilidade para os seus membros. Então eles não podem ser rescindidos, ou seja, demitidos, sem justa causa, ou arbitrariamente. Notem, sem justa causa, tipo, quer dizer que com justa causa pode. Tá? Então a pessoa às vezes entrou na CIPA e acha que não precisa mais trabalhar na empresa. Ela continua com o cargo dela, além do cargo que a pessoa ocupa, ela vai também fazer parte da CIPA. E aí, como funcionária da empresa, ela está sujeita, né, todas as normas que os demais funcionários também estão. Então, com justa causa, você também pode rescindi-los. Só que você tem que tomar um certo cuidado, tá? Você vai fazendo a coisa progressivamente. Então, você chama a pessoa, pisou na bola, né? Então, você chama a pessoa, dá uma advertência, faz a pessoa assinar. Chama a segunda vez, dá uma suspensão de 5 dias. Chama a terceira vez, dá uma suspensão por 10 dias. Aí, na terceira, quarta vez que está fazendo isso, aí você vai então rescinde com justa causa. Você tem uma comprovação que você tentou, como se diz, você tentou aí contornar a situação, você deu várias chances para a pessoa se readequar, né? Mas não conseguiu. Então pode, com justa causa pode, mas vocês adotem certos cuidados, tá? Porque senão depois a pessoa vai sair e vai falar que foi mandada embora porque era da CIPA. Aí complica. A empresa escolhe entre seus representantes o vice-presidente. Tá? Então nomeou lá os representantes da empresa, aí a empresa vai nomear o presidente da CIPA. E os representantes dos empregados escolhem seu vice. Então depois que terminou a votação, a eleição, tem lá os representantes dos empregados. Aí os representantes dos empregados vão escolher entre si quem vai ser o vice. A eleição deve ter edital publicado, a posse dos membros protocolizado no Ministério do Trabalho, que hoje é Ministério da Economia, em até 10 dias. Ok?
Bom, óbvio, tem um cuidado para não deixar a empresa sem a CIPA, né? Então a posse, né, da CIPA não está aqui, mas a posse é um dia antes, é um dia depois, desculpem, do término do mandato da comissão anterior. Terminou uma, já começa o mandato da outra. Se for reeleição, é óbvio, continua os mesmos, mas você tem que fazer a cerimônia de posse e você tem que protocolizar isso no Ministério do Trabalho do mesmo jeito. Bom, aqui, pessoal, eu copiei e colei da NR5, tá? O que faz então a CIPA? De um modo geral, tá? Num resumo de tudo isso, todas essas linhas aí, tá? O que faz a CIPA? A CIPA ela vai executar, tá, os programas de prevenção. Então ela vai executar lá o PPRA e o PCMSO. Tá? Então ela vai garantir que vai tirar do papel aqueles planos de ação, tá? E vai realmente executá-los. Tá? Inclusive vai fazer então treinamento com o colaborador, vai fazer treinamento para uso correto de EPI, divulgar informações relativas à segurança e saúde no trabalho, tá? Vai fazer fiscalização também na empresa, tá? Para verificar se os colaboradores estão realmente seguindo as orientações e vai verificar também se a empresa está seguindo as orientações e se tem alguma coisa ali que impõe gravemente o risco, tá? Bom, aí depois a gente poderia ler um por uma, né? Mas em tese, tá? O que é esse SESMIT aqui? Então agora apareceu essa palavrinha aqui, SESMIT. Lembra que eu falei que as empresas terceirizam, em vez de contratar uma pessoa, um médico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, as empresas vão e terceirizam esse serviço, contratam uma empresa específica desse ramo que tem, então, no seu quadro de funcionários, esses profissionais. Tá? Essas empresas terceirizadas são esses SESMIT aqui. Tá? Então, quando vocês lerem essa sigla, então vocês sabem quem que é esse pessoal aqui. Bom, a CIPA ela tem reuniões, tá, que são agendadas, tá? São as reuniões lá fixas, tá? Podem ter reuniões também extraordinárias, mas no mínimo eles têm um calendário de reuniões ali por ano. Olha lá, vai verificar o cumprimento de metas, vai realizar periodicamente verificações no ambiente de trabalho visando a identificação das situações que venham a trazer riscos, participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, avaliação periódica de ações nos locais de trabalho, elaborar plano de ação que possibilite ação preventiva na solução de problemas de saúde do trabalho. Tem outro slide ainda. Eu ainda não achei aqui o que eu queria falar. Requerer ao SESMIT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de uma máquina. Esse aqui que eu estou procurando. Paralisação de uma máquina ou setor onde considere haver risco grave e eminente à segurança e saúde de trabalhadores. Então aqui a gente consegue ver claramente, tá, por que os membros da CIPA precisam de ter uma certa garantia para poder trabalhar de acordo. Que no caso é essa estabilidade, né? Essa estabilidade. Então você imagina se é o empregador, se é a empresa, tá, vai ficar feliz com isso. Então paralisou uma máquina lá que produz não sei quantas unidades por dia, paralisou aquela máquina porque verificaram que ela estava com algum problema e que poderia causar risco eminente aos trabalhadores. Então também tem isso. Então vai lá e solicita que pare aquela máquina ou o setor inteiro, ainda pior ainda, né? Você imagina, você vai parar um frigorífico, né? Que coisa. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA. Tá? Então isso que eu já tinha falado. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, são as nossas NRs. Bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas relativas à segurança e saúde. Requisitar o empregador a análise das informações sobre questões que tenham interferido na segurança dos trabalhadores, tá? Verificar se a empresa realmente está emitindo as CATs, tá? Comunicação de acidente de trabalho,
que é inclusive o que nós vamos ver no próximo slide. Acredito que deu para ter uma noção boa do que faz a CIPA, tá muito importante para as empresas, tem que ter mesmo. A empresa que é inteligente também, né, ela vai realmente se preocupar na prevenção de acidentes, tá? Porque causa uma má impressão para a empresa, causa um prejuízo, você tem que depois indenizar aquele colaborador ou a família do colaborador, causa um clima de incerteza e desconforto nos outros colaboradores que ficam com medo daquele local de trabalho, tá? Não causa toda uma situação. Tá? Então as empresas que têm um modelo de administração inteligente, tá? Realmente eles não vão tentar burlar isso, eles vão tentar, na medida do possível, prever mesmo, tentar evitar qualquer tipo de acidente que pode ter dentro da empresa, óbvio. Mas não é todo mundo que pensa assim, né? Então vamos lá, o que é a CAT? A CAT também é uma sigla, tá? É Comunicação de Acidente de Trabalho. Então vamos lá, você tentou prever de tudo quanto é forma, treinou, entregou IPI, fez tudo. Mas acabou acontecendo de fato um acidente de trabalho. Não fez nada e aconteceu um acidente de trabalho. Então o que acontece? Você tem que informar, tá? Quando acontece um acidente de trabalho na sua empresa. Quando que você informa? Então você tem que informar até o primeiro dia útil subsequente, tá? Então, por exemplo, o acidente de trabalho foi no sábado, tá? Domingo a empresa não abre, ela abre só na segunda. Então, se o acidente de trabalho foi no sábado, você tem que informar até na segunda-feira. Se aconteceu na segunda-feira, você tem que informar até na terça, tá? Então, até o primeiro dia útil subsequente. Ou em caso de morte do colaborador, aí a comunicação é imediata. Você tem que informar no mesmo dia o mais rápido possível. Se a empresa não comunicar, né, então o que acontece? Então se alguém descobrir que teve e ela não comunicou, tá? Então é multa. E a empresa não comunicando, tá? Então outras pessoas podem comunicar por ela. Quem são as outras pessoas? O sindicato, tá? Ou o trabalhador pode comunicar. Alguma autoridade responsável, né, pode então comunicar, que é geralmente nos casos que você descobre que a empresa não está comunicando esses acidentes de trabalho. E como que faz para informar? Tá? Então é por meio online, você entra no site do INSS, aí tem lá os links, tá, que você vai usar para informar, ou formulário escrito, então você preenche o formulário e entrega na Previdência Social. Esse formulário vocês vão narrar bem detalhadamente tudo o que aconteceu, se foi dentro da empresa, se foi acidente de trajeto, qual foi o tipo de ferimento, qual foi o agente causador, qual parte do corpo foi lesionada, se a pessoa caiu no mesmo nível do solo, se caiu acima do solo, tá? Por exemplo, se a pessoa escorregou no chão, caiu, ou se caiu do telhado, se caiu de uma escada, então tinha diferença de altura entre o piso e a pessoa. Então é bem detalhado, tá? Bem detalhado mesmo, com termos bem específicos, tá? O problema é que o site do INSS não funciona direito, tá? Então você tem aí, é difícil, tá? Você tem que fazer, mas tem várias tentativas para você conseguir mandar isso. Até tinha, ou tem ainda, eu acho que tem ainda um programa, tá? Um software que você consegue lançar essa informação, tá? Mas também é um software super velho, acho que nunca foi atualizado, tá? Mas tem meios para lançar, tá? Não são muito eficientes, mas existem os meios para você informar, tá? Você tem que informar, não conseguiu informar online, você então imprime o formulário e entrega lá na Previdência Social. Acidentes ocorridos dentro da empresa, óbvio, né? E acidentes ocorridos também no trajeto, tá? Isso não tão óbvio assim. Então, às vezes aqui pode causar uma certa dúvida se eu tenho ou não que informar o acidente. Então, o que é o acidente de trajeto? Tá? Então, o colaborador estava indo para a empresa, tá? Então ele saiu da casa dele e estava indo para a empresa. Tá? E no caminho ele teve um acidente, tá? De carro, qualquer tipo de acidente. Então isso é considerado um acidente de trabalho, porque ele estava indo para a empresa, tá? Ele estava indo lá aplicar o cartão dele. Aí era a hora dele trabalhar mesmo. Então é um acidente de trabalho.
ou vice-versa. Então ele estava saindo da empresa indo para a casa dele, mas é para casa. Então ele saiu da empresa, resolveu dar uma passadinha lá no supermercado. Aí do supermercado ele foi para a casa dele. Aí isso não é mais acidente de trajeto, tá? E ele estava do mercado para a casa dele, não é mais acidente de trajeto. Então é de casa para o serviço, do serviço para casa. Por esse pai e mãe falando, né? De casa para a escola, da escola para casa. Então acidente de trajeto é isso, tá? Então a pessoa estava indo ou voltando do serviço. Bom, pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer a avaliação, tá? Isso vale menção. A maioria das questões é da aula de hoje, então eu recomendo que você termine a aula e já faça a avaliação, enquanto que tá tudo no fresco, né? Na cabeça. Depois você às vezes esquece uma coisa ou outra. Quem assistiu a aula até o final, tem certeza que não vai ter problema de fazer a nossa atividade, tá? A nossa avaliação. Ok? Bom, então é isso, galera. Até semana que vem. Tá? Um abração para todo mundo. Tenha um ótimo final de semana, né? Já que hoje é sexta. Então, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.